Agora vamos compartilhar a palavra de Deus. Já está, né, Fê? Vamos lá colocar? Hebreus, quero convidar você, igreja querida, a acompanhar a leitura e a nossa exposição aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25. Nós vamos ler, ou melhor, eu vou ler e vou pedir para você acompanhar. Na sequência a gente já vai compartilhar a palavra de Deus. Hebreus 10, 19 até o 25. Vamos lá. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Versículo 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E o último versículo. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Senhor, nós queremos dar continuidade desse culto para o Senhor, pedir ao Senhor nesse momento que, por sua graça e misericórdia, que as nossas mentes, o nosso coração, nossos ouvidos estejam atentos à sua palavra. Senhor, todo o poder, toda a graça reside na sua palavra. E que ela, Pai, alcance os nossos corações. Que ela promova aquilo que o Senhor quer fazer em nós, nos encorajando, nos motivando, nos exortando em amor a andar contigo, a agradar o Senhor cada vez mais e edificar a vida uns nos outros, Pai. Queremos continuamente aprender com o Senhor a fazer isso. Em nome de Jesus, amém. Desculpa, queridos. O autor da carta, eu já estou achando que é o Paulo que escreveu Hebreus, né? Mas o autor da carta aos Hebreus, muito provavelmente, a maioria diz que é Paulo, né? Mas só tem uma pessoa que sabe quem escreveu Hebreus. Vamos ver se você adivinha. Quem foi? É o próprio Deus, né? Só Deus sabe. Mas existem vários candidatos e até mesmo candidatas, né? Acerca da autoria da carta aos Hebreus. Uma boa parte acha que foi Paulo por conta esse jeitão de Hebreus, né? O conhecimento do Antigo Testamento, do judaísmo de forma tão apurada. Mas esse não é o caso aqui. Mas o autor da carta aos Hebreus, né, ele faz uma exposição no capítulo 10, do versículo 1 até o 18, do 1 até o 18, não é esse que a gente está aqui no 19 até o 25, mas do 1 até o 18, que antecede essa porção, ele faz na sua exposição, o autor, ele fala sobre a suficiência, a supremacia, a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, ele não precisa mais de nenhum sacrifício de animais como aqueles sacrifícios que eram feitos no período do Antigo Testamento.
esse sacrifício, esse sistema todo de sacrifícios do Antigo Testamento, foi o próprio Deus que instituiu e aceitou. Ele instituiu e aceitou. Para que as pessoas, o seu povo, podia ter esse relacionamento com Ele e o perdão dos seus pecados. E o sacrifício era a maneira do povo se ser aceitável diante de um Deus santo, um povo pecador diante de um Deus santo, santo, santo. Ele mesmo instituiu o sacrifício, ele mesmo aceitou. Mas o autor aqui, nessa porção do 1 até o 18, ele diz, olha, o sacrifício de Cristo, ele é único e definitivo, não precisa mais recorrer a esses sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento. Esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício maior e melhor, único e definitivo, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Cristo Jesus, né? Depois que ele encerrou isso, ele começa o versículo 19 que nós lemos aqui em questão. Portanto, com base nisso, concluindo, né, essa reflexão, portanto, irmãos, crentes em Cristo Jesus, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Versículo 20, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Ele faz aqui uma referência ao véu que separava o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, que era onde estava a presença de Deus, onde Deus estava e assim por diante. Com base nisso, o autor encoraja, incentiva a igreja, incentiva o povo de Deus a não desanimarem, a ficarem firmes na sua jornada cristã, a ficarem firmes no seu compromisso com Cristo, apesar das lutas e dificuldades. Essa porção que vai até o capítulo 13 é um apelo, é um incentivo à perseverança. A perseverança dos santos, a perseverança dos crentes, a perseverança dos cristãos, em meio às lutas, às dificuldades. É um incentivo, é um apelo que o autor faz. Porque naquele contexto era um contexto de muita perseguição. E muitos estavam voltando atrás, desanimando, retrocedendo. Talvez, querido, talvez meu irmão, talvez minha irmã, talvez você que está em casa, ouvindo e participando, louvando a Deus nesse momento, talvez você conheça alguém, ou até mais de uma pessoa, conheça algum irmão, alguma irmã, ou mais irmãos, irmãs, que não estão mais na caminhada com Cristo. Talvez conheçamos pessoas que desistiram e até mesmo abandonaram a sua jornada com Cristo, a sua caminhada com Cristo. Ou talvez conheçamos pessoas que estão tendo muita dificuldade de manter o seu compromisso com Jesus Cristo. Estão tendo dificuldades. E os motivos para isso podem ser os mais variados. Para o retroceder, para voltar atrás, para desistir. Ou talvez esteja com muita dificuldade de continuar na jornada. Podem ser variados os motivos. Podem ser expectativas não atendidas, expectativas nossas não atendidas, expectativas talvez elevadas, expectativas talvez que não se alinham com a vontade de Deus e com a sua palavra, expectativas não atendidas. Geram desânimo,
na caminhada. Podem ser dificuldades de lidar com o sofrimento, de aceitar os sofrimentos que fazem parte da nossa vida. Talvez essas dificuldades tenham sido motivo para esse desânimo, para esse afastamento, para esse esfriamento. As dores, as lutas, o sofrimento existem. Talvez podem ser desilusões ministeriais, não é? Desilusões com lideranças evangélicas, e muitas dessas desilusões e frustrações são até procedentes, mas que também geraram esse desânimo, afastaram as pessoas, desmotivaram essas pessoas. Podem ser dúvidas espirituais, podem ser as seduções que o pecado provoca, podem ser as seduções que esse mundo, que esse sistema provoca nas pessoas, seduzindo-os, oferecendo uma proposta melhor para as suas vidas, seduzindo, oferecendo alguns atalhos para ser feliz. Podem ser isso também, e podem ser tantos outros motivos. Que a carta aos Hebreus, e a palavra de Deus, a carta aos Hebreus para nós, né? E essa porção de hoje, ela renova essa nossa perspectiva, renova essa nossa esperança, nos faz voltar o nosso olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, Ele que não nos decepciona, jamais. E como que a palavra de Deus, e como que o autor faz isso nessa porção do 19 até o 25? Como é que ele faz isso? Esse incentivo, esse encorajamento à perseverança, esse apelo à perseverança, como é que ele faz? Como é que esse texto faz isso em nós, para nós? Nos lembrando dos privilégios que temos em Cristo, e nós vamos ver aqui alguns deles, e nos lembrando também das nossas responsabilidades, né? A responsabilidade do povo de Deus, a responsabilidade uns dos outros quanto a igreja do Senhor, que são decorrentes do que Jesus fez por nós em nosso favor, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, versículo 19 e 20, como nós já lemos. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, ou seja, na presença de Deus. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Eu estou lendo aqui na NVT, tá, queridos? Que está aqui para você também, nessa versão, nova versão transformadora. É uma outra versão da Bíblia, tá? E aqui nós temos um privilégio, um benefício, um deles que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. E como nós falamos, olhando para o Antigo Testamento, e o autor, Hebreus é a carta que mais cita o Antigo Testamento, né? Aqui no Novo. Olhando para o Antigo Testamento, nós vamos lembrar que só o sumo sacerdote podia entrar no Santo do Santo, no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer a expiação, ou seja, para receber o perdão de Deus. Ele oferecia o sacrifício pelo seu próprio pecado e depois pelo pecado, os pecados do povo. Olha só, ele fazia por ele e fazia pelo povo. E uma vez por ano ele estava autorizado por Deus a entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo,
a presença máxima de Deus. Ó, o Deus Santo, justo. E para isso ele tinha que fazer, como eu falei, os sacrifícios, prestar, oferecer os sacrifícios por ele e pelo povo. As pessoas que iam adorar a Deus e para receber o perdão dos seus pecados. Isso está registrado você só anota, nós não vamos ler, mas está registrado lá no livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 7, em Levítico 16, versículo 6, versículo 15 e versículo 16. Levítico 9, 7 e Levítico capítulo 16, versículo 6, 15 e 16. Está lá. Isso que eu falei para vocês está registrado nessas passagens. E o autor quer contrastar, ele quer fazer um contraste. Ele fala, olha, era assim, Deus instituiu, estabeleceu, aceitou e requeria isso do seu povo amado, mas agora nós, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, o sangue da nova aliança em Cristo Jesus, agora nós podemos ter confiança, liberdade de entrar na presença de Deus, na presença do Deus Santo, único e verdadeiro. Agora nós temos essa liberdade, essa confiança, esse livre acesso ao trono da graça de Deus. A penalidade que nós merecíamos, ela já foi carregada por Cristo Jesus na cruz. E a sua justiça é agora a nossa justiça. Nós falamos isso há 2 domingos atrás, no culto de Santa Ceia. A penalidade que merecíamos, Cristo já carregou, já levou sobre a cruz. Lá na cruz, lá ele padeceu e morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Nós temos livre acesso, benefício, privilégio. Ah, queridos, é isso que diferencia o cristianismo de todas as outras tentativas de se relacionar com Deus. Nós não precisamos de intermediários nenhum, nós temos um único e suficiente mediador, que é Cristo Jesus, e nele nós temos livre acesso a Deus. Não precisamos ficar pegando um monte de senha, não. Livre acesso. Existe um novo e vivo caminho a todo aquele que foi lavado, purificado no sangue de Jesus Cristo. Existe um novo e vivo caminho a você, meu irmão, minha irmã, que crê em Cristo Jesus. Você que está cansado e sobrecarregado por causa dos seus pecados, você que está cansado e sobrecarregado por causa das incertezas deste mundo. Eu tenho ouvido muito num curso que estou fazendo, olha, a única certeza que nós temos é que nós temos incertezas. Nós estamos num mundo cheio de incertezas. Se você está se sentindo cansado e sobrecarregado por causa dessas incertezas que te assustam, que causam medo, se você que está ferido por algum motivo, por alguém, se você se sente decepcionado com você mesmo, se você se sente decepcionado com você mesmo porque novamente você falhou com Deus, falhou no seu compromisso com Deus, se você se sente indigno de se aproximar dele, saiba, você que está se sentindo assim, que você e eu temos um livre acesso, irrestrito acesso ao trono da graça de Deus por causa de Jesus Cristo. E você pode se achegar a ele com confiança, nessa sua verdade, em oração e falar com Ele. Queridos, muitas vezes nós ficamos esperando um dia melhor.
para ir até o trono da graça de Deus. Nós ficamos esperando um dia em que nossas emoções vão estar melhores para poder chegar diante de Deus. Porque a gente acha, às vezes, que do jeito que nós estamos, Deus não vai nem nos ouvir. Mas é justamente aí que nós precisamos nos achegar a Ele confiantemente, com toda a confiança de que Ele está nos ouvindo e vai nos receber, vai nos acolher. Não fique também dependendo apenas, eu estou falando apenas, do seu pastor, dos seus pastores. Não fique apenas dependendo do irmão, de uma irmã que está no momento espiritual melhor que o seu. Não fique apenas dependendo disso. Vá direto ao trono da graça de Deus, fale com Ele, se derrame diante dEle, porque você e eu temos livre acesso a Ele. Vá correndo para os braços do Pai. Correndo para os braços do Pai. Temos livre acesso à presença de Deus por causa de Cristo Jesus. Segundo ponto, versículo 21 e 22. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, ou seja, sobre a família de Deus, sobre o povo de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Aqui nós temos mais uma vez a apresentação do grande sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Não é? E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, esse sumo sacerdote é Cristo, o grande sumo sacerdote. O autor, de novo, trabalha aí com contrastes. Ele quer fazer os irmãos aqui, naquele contexto, pensar nisso, refletir nisso, justamente para entenderem a suficiência de Cristo em vosso relacionamento com Ele. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14, o autor também fala sobre isso. É muito parecido Hebreus 14, 4, 14 e 16 com essa porção que nós estamos lendo. Os assuntos eles estão bem alinhados. E o autor quer nos levar a pensar nesses contrastes. Os sacerdotes do sistema judaico do Antigo Testamento eram homens escolhidos por Deus, mas eram homens imperfeitos, com falhas e pecados, assim como nós. Esses sacerdotes escolhidos por Deus. Né? E o autor quer fazer essa comparação. Olha, mas agora, nós temos o grande sumo sacerdote, melhor, maior que os profetas, maior, melhor que Moisés, maior, melhor que os anjos. Ele é o grande sumo sacerdote. E o autor nos leva também aqui a olhar para o Senhor Jesus e olhar no seu aspecto humano, a sua natureza humana. O Senhor Jesus, 100% divino, mas também 100% humano, quando Ele veio para esta terra, para executar o grande plano de amor de Deus em favor da humanidade, morrendo na cruz do Calvário. Ele, quando Ele veio a esta terra, o Jesus encarnado, o Deus encarnado, o Deus 100% humano. O autor faz essa questão de que nós pensamos nele assim também. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando esteve aqui, Ele se identificou com nós. Ele se identificou com os homens, com mulheres, com a humanidade. Nós não podemos falar do nosso grande sumo sacerdote, o nosso grande advogado, sem pensar na sua natureza humana, sem deixar de lado. Não,
Precisava ser assim. Deus quis que fosse assim, para que Ele se identificasse conosco, comigo e com você. Olha só o que Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor fala: o nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Como é que nós vamos ter um grande sumo sacerdote que não conhece as nossas dores? Como? Como que Jesus ia para a cruz sem conhecer as nossas dores, as nossas lutas, sem saber o mal que o pecado causou em nós? Claro que Ele sabia. Ele veio aqui para essa terra, no seu ministério, na sua primeira vinda, como servo de Deus, o servo sofredor, homem de dores. A Bíblia chama ele de homem de dores, porque ele se identifica conosco em nossas dores, em nossas fraquezas. E é por isso que ele pode se identificar e se compadecer de mim e de vocês, de nós. Olha só o que Paulo fala lá na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem, Cristo Jesus. Por que o homem? Justamente porque ele se identifica conosco em nossas lutas, dores. Nós não temos um Deus longe lá no céu, que não conhece as nossas dores. Não, nós temos o Deus vivo e verdadeiro, que veio habitar aqui entre nós, que pagou o preço dos nossos pecados em favor de nós, que nos conhece. Ele não está longe lá no céu, mas é o Deus conosco, é o Deus Emanuel que está conosco. Ele sabe que nós passamos, as nossas lutas, dores, dificuldades. Ele conhece as nossas dores, Ele sabe quanto dói quando nós choramos a morte de um ente querido, porque Ele mesmo chorou também quando o seu amigo Lázaro faleceu, morreu, e depois foi ressuscitado por Ele mesmo. Mas Ele se compadeceu, porque Ele viu a dor das irmãs de Lázaro, Marta, Maria, dos seus amigos, os amigos de Lázaro. Ele viu como aqueles homens e mulheres estavam tristes. Ele sabia o que eles estavam passando, e Ele sabe o que eu e você nós passamos nesses momentos de dores. Ele se compadece de nós, Cristo Jesus, o homem Cristo Jesus, em sua natureza humana, quando Ele esteve aqui conosco. Conosco, eu digo, quando Ele veio aqui. Porque as dores e lutas e dificuldades dos nossos irmãos lá atrás são as mesmas nossas hoje. Ele é poderoso, Ele é justo, justo juiz, mas Ele também é gracioso e compassivo. Seria muito complicado se Ele não sentisse isso. Mas Deus é perfeito. Jesus, em sua natureza humana, queridos, quando Ele esteve aqui, Ele andou entre as pessoas. Ele comeu do mesmo pão, da mesma comida que as pessoas comiam. Ele bebeu da mesma água. Ele andou nas mesmas ruas empoeiradas e esburacadas. Ele sentiu fome, né? Está na Bíblia. Ele sentiu sede, está na Bíblia. Ele sentiu sono, também está na Bíblia. Ele sentiu cansaço. Quantas vezes ele buscou um lugar para descansar com seus discípulos, depois de um dia intenso de trabalho, de curas, de maravilhas, de ensino? Cansado.
Vamos para um lugar tranquilo descansar. Ele sentiu angústia de alma. Lembra-se lá do Getsemane? Angústia intensa. Porém, o pecado é a única experiência humana que Jesus não passou. O pecado é a única experiência humana que Jesus não passou. Cristo jamais cedeu às propostas sedutoras do maligno. Cristo jamais cedeu às propostas do sistema. Cristo triunfou sobre todas elas. Mas Ele conhece a minha dor, a sua dor, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Por isso Ele se compadece de nós. Por isso Ele pode ser chamado do grande sumo sacerdote, maior, melhor. E nós desfrutamos esse privilégio de nos aproximar dele, de chegar diante dele de forma irrestrita e falarmos com ele, abrirmos o nosso coração para ele de forma confiante. Por isso que ele nos compreende. E por isso que Ele nos representa diante de Deus. Por isso que só Ele, Cristo Jesus, poderia ir para a cruz no meu e no seu lugar. Só Ele. O justo pelos injustos, como nós já falamos domingo retrasado. E a sua justiça é a nossa justiça agora. Por isso nós podemos entrar em oração com um coração sincero, sem rodeios. Sabe quando a gente quer mascarar, né? A gente chega diante de Deus, a gente fica dando voltinha, fica ali, fica escolhendo às vezes palavras, né? E Deus fala, abre o coração, meu filho, eu já sei de tudo, vamos conversar. Sem rodeios, sem desculpas, sem justificativas. Isso não vai resolver seu problema. Entre confiantemente na minha presença. Livre acesso, acesso irrestrito. Com toda a confiança. E quando nós agimos assim, quebrantados, com sinceridade, confiando em Jesus, nós somos acolhidos por Deus. Ele ouve as nossas orações, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele nos sustenta com a sua graça, com a sua misericórdia. Nós somos aceitos por Ele, por causa de Cristo. Não tenha medo, confie neste grande sumo sacerdote, Cristo Jesus. E agora, a gente falou de 2 benefícios que estão aqui nessa passagem. É claro que por toda a Bíblia existem muitos outros, né? Vários privilégios em Cristo Jesus. Mas agora nós temos 2 responsabilidades que estão nessa passagem também, que estão no versículo 23, 23, no 24 e no 25. Vamos lá. Então nós falamos que temos livre acesso à presença de Deus, nós temos Cristo, nosso grande sumo sacerdote, que conhece a nossa estrutura, né? E não nos lança fora de maneira nenhuma. Ele se compadece de nós, nos sustenta, nos ama, nos acolhe, nos representa diante do Pai. E agora, versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Depois do que Cristo Jesus fez por nós não podemos, não devemos retroceder, nem vacilar.
com desconfiança, cheios de medo, tentando buscar uma solução mais confortável, buscando outras soluções. Não. Fiquemos firmes no nosso compromisso com Ele. Devemos superar as nossas inconstâncias de fé. Nós somos assim. Nós somos assim, né? Tem dia que nós está legal, a gente está lá em cima espiritualmente, mas tem dia que a gente está lá embaixo. E a gente tem como superar isso com base no que Jesus é e fez por nós. Não na nossa autossuficiência, no nosso empoderamento. Não, por causa da graça e da misericórdia de Deus, por causa do que Ele é, do que Ele faz e fez por nós. Por causa disso, vamos permanecer firmes no nosso compromisso com Ele. O autor convoca os irmãos, o povo de Deus naquele contexto, e a palavra de Deus nos convoca, nos encoraja a permanecermos firmes no nosso compromisso com Ele, a despeito de todas as lutas, dificuldades e perseguições que nós aqui no Brasil ainda não experimentamos. Graças a Deus por isso, mas a coisa está feia aí fora. Inclusive na Europa também já, né? China, Coreia do Norte, tantos outros lugares, Nigéria e tantos outros lugares. Agora na Europa também, né? Os irmãos aqui passavam por muita perseguição. Queridos, são vários os motivos que tentam desestabilizar a nossa caminhada de fé. São vários motivos. Mas permanecemos firmes em Cristo Jesus. Permanecermos firmes. Por quê? Porque as promessas de Deus, do seu perdão em Cristo Jesus e da nossa comunhão com Ele, são confiáveis. São confiáveis. O seu perdão, podemos confiar no seu perdão em Cristo Jesus, quando nós chegamos quebrantados diante de Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, podemos confiar que Cristo nos perdoa, podemos confiar que Deus nos perdoa em Cristo Jesus. É isso que o autor fala, chegamos diante dele com confiança, não com medo, não cheios de culpa, não. E por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele prometeu isso e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu falho no meu relacionamento com Deus. Mas Ele está me esperando. E louvado seja Deus por isso. Ele está te esperando também. E louvado seja Deus por isso. Se quando você falhar, não baixe a guarda, não desanime, não volte para trás, não corra para os braços do Pai. É isso que o autor fala. Não retrocedam, corram para os braços do Pai, porque Ele é fiel e justo. E o quarto ponto, versículo 23 e 24 e 25. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Devemos nos encorajar mutuamente. E devemos ter comunhão uns com os outros. Versículo 23, versículo 24 e 25. Precisamos, irmãos, pensar em formas de nos motivar uns aos outros. Estar aqui com vocês nessa noite é um encorajamento para mim e motivação. Ah, mas nós estamos tão limitados, só 45 pessoas agora, tal. Sim. Mas é motivo de gratidão. Isso me encoraja e me motiva. Porque eu preciso estar e ter comunhão com vocês. Nós precisamos. É assim também na coletividade que a graça de Deus se manifesta.
Porque, como nós falamos, queridos, desmotivação é um grande problema na nossa sociedade. Motivos para isso está cheio, para isso acontecer. Mas nós recebemos de Deus essa importante incumbência de nos motivar, de nos encorajar mutuamente na prática do amor fraternal e das boas obras. Como é bom ouvir uma palavra de encorajamento. Você gosta? Eu gosto demais. Eu sei que você também gosta. Isso é importante para nós. Como é que nós podemos nos encorajar uns aos outros? Assim, com palavras de encorajamento, mensagem de áudio, hoje tem, né? WhatsApp, mais um telefonema. Hoje está fácil, uma mensagem de áudio, uma mensagem escrita, enviando um versículo bíblico que Deus falou com você, e você lembrou de um irmão, de uma irmã, você lembrou, manda para encorajar. Um testemunho, nos encoraja, nos motiva. A experiência sua com Deus, a nossa experiência compartilhada no corpo, nos encoraja, nos motiva. Isso é bênção. Uma oração recebida motiva, encoraja. Uma visita, apesar que a pandemia atrapalhou um pouco isso agora, como motiva e encoraja. Ajuda material, recursos, como isso encoraja também. Ajudar uns aos outros, como isso encoraja. O autor nos incentiva, Deus nos incentiva a isso. E o 25 nos diz que alguns cristãos estavam deixando de se reunir regularmente nos cultos e em seus encontros de adoração, e muito provavelmente isso por conta da perseguição. A gente vai ver no versículos 32 até o 34 que a perseguição era um fato lá. E muitos assustados, amedrontados, estavam recuando. Olha só o que diz: lembre-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Lembre-se disso quando vocês estavam firmes e constantes. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos, espancamentos. Em outras situações, vocês ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas, sofreram com os que estavam presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo o que possuíam. Eles sofriam confisco. Você serve a Jesus, tem compromisso com Jesus, está certo, nós vamos complicar a sua vida. Confiscar bens, perseguir família, olha só. Por isso que é um incentivo, um apelo à perseverança em Cristo. Queridos, nós não temos um cenário de perseguição aqui clara no Brasil, né? Como a gente vê em outros lugares, a gente já falou sobre isso, a tal ponto de custar a própria vida, né? Mas nos dias atuais nós sabemos que a pandemia gerou esse distanciamento social, que é um distanciamento necessário, eu entendo, e vocês, eu acredito que também entendem. E esse distanciamento, essa pandemia, essa situação toda tem contribuído para o desânimo e esfriamento de muitos cristãos. Não estou falando de cristãos do Colorado, estou falando no geral, tá? Tem contribuído para o esfriamento e o desânimo de muitos cristãos. Ou pelo menos ter trazido à tona aquilo que já não vinha bem há algum tempo, né? Mas embora esteja claro para nós aqui que o texto fala sobre encontros presenciais, cultos regulares, e é isso que essa igreja sempre fez e praticou, nós aqui no Colorado e tantas outras igrejas espalhadas por tantos outros lugares, temos nos esforçado para que nós não fiquemos sem comunhão.
Nós temos nos esforçado, todos nós, com live, durante a semana, grupos temáticos, encontros temáticos, tudo isso para que nós não fiquemos longe uns dos outros, sem receber a porção da palavra de Deus, sem interagir, sem ter comunhão. O ideal é presencial e nós sabemos disso, e em nome de Jesus um dia voltaremos. Mas enquanto isso ainda não é possível, todos nós, vocês temos nos esforçado para estarmos juntos. E na nossa mente, no nosso coração, entendemos de forma muito clara a necessidade da comunhão, a necessidade dos cultos regulares, todo o povo de Deus reunido, e assim por diante. Tantos outros encontros de adoração, de ensino, são necessários. E nós não abrimos mão disso. No momento atual, estamos tomando os cuidados necessários pelo nosso próprio benefício. Queridos, nós não fomos feitos para viver isolados. Não fomos feitos. Não fomos feitos. Precisamos uns dos outros. E a Bíblia diz ainda mais quando o tempo se aproxima. Ainda mais quando o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da vinda de Cristo Jesus. Para buscar os seus. E nós sabemos que os sinais da sua vinda estão aí. E nós sabemos que a tendência das coisas é ficarem cada vez mais difíceis. Por isso que nós precisamos de encorajamento, de motivação, encorajamento mútuo, e por isso que nós precisamos valorizar a comunhão, valorizar o nosso encontro quanto igreja. Ah, pastor, você está chamando todo mundo para a igreja, então agora? Estou chamando sim, quando a gente puder. Por enquanto nós estamos fazendo assim. Mas não vai mudar. O convite, o incentivo é esse. Por enquanto nós estamos fazendo dessa forma. Portanto, irmãos, nós temos aqui um chamado à perseverança, um chamado, um incentivo, um apelo à perseverança, de Deus para mim e para você. E essa condição para perseverarmos vem de Cristo, vem do próprio Deus, que derrama diariamente sobre nós graça e misericórdia, renovados todos os dias, para que a gente possa continuar firme. Amém?